que mais nesta noite possamos receber tudo aquilo que a espiritualidade acredita que precisamos, que nós possamos sair daqui mais confortados, consolados, na certeza de que nós vamos aprender um pouquinho mais na noite de hoje. O palestrante de hoje é o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Vladimir Reis, e o tema piedade filial. A frase que trabalhamos esta semana: observamos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Emmanuel. E a frase que nós vamos trabalhar a partir de agora, vocês já receberam aí. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Emmanuel. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje, acompanhando o Juarez. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam desapercebidos de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de traje simples, mas bem cuidado, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Findada a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da sua filha adolescente, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás?
Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem a terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprenda a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Quem importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e de sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Convido a todos, neste momento, para unir os nossos corações. Todos nós, necessitados, chegamos a esta casa e tantos outros se achegam em espírito ou através do seu pensamento e sentimento. O único propósito é de sentir a presença de Jesus, para que Jesus possa operar em cada um de nós. Convidamos a você, meu irmão, que se encontra hospitalizado, ligado conosco, para receber toda assistência espiritual. A você que acabou de sair do hospital, no aconchego do seu lar, com seus familiares, agradeça a Deus Pai. E a tantos outros que se encontram em seus lares, seus trabalhos materiais, mas que por um momento, atento a este nosso momento de prece e da palestra que nós falamos aqui, que é a grande cirurgia, a maior de todas. Então todos nós, juntos, com os nossos corações unidos, os nossos pensamentos somente aqui dentro desta casa, e o mais elevado possível ao nosso Criador, agradecendo a vida. Talvez nós que nos encontramos aqui não passamos ainda por algumas situações onde nós ficamos em desespero, ou talvez em uma dificuldade através de uma dor, de uma doença física, não dando valor para a vida. Mas quando nós passamos, enfrentamos estas situações, nós sabemos que em muitas situações nós nos curvamos, nos humilhamos e nos achegamos mais a Deus. Pois é assim que nós deveremos fazer todos os dias, agradecendo a Deus Pai pela vida,
por este corpo, a morada provisória do nosso espírito. Agradecendo por este corpo que muitas vezes não nos satisfaz, mas é o caminho, é este nosso corpo que serve assim para o nosso espírito, para o nosso crescimento, onde vamos passando tantas coisas, dificuldades, aprendizados, tudo para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos trazendo Jesus à nossa mente, procurando buscar as passagens deste nosso Mestre Jesus. Todos aqueles que nós conhecemos, ouvimos, Jesus caminhando, seus discípulos seguindo as suas pegadas, Jesus pregando para todos aqueles com a sede de conhecimento, de amor. Vamos buscar este nosso Mestre em vários lugares, sendo batizado por João Batista, ao lado da mulher adúltera, no Monte das Oliveiras. Enfim, não temos aqui todas as lembranças, mas aquelas que vêm à nossa mente, procurando visualizar, sentir o que todos aqueles passaram ao lado de Jesus. Quantas vivências, aprendizados, e nós aqui vamos trazendo Jesus ao nosso lado, à nossa frente, e vamos sentir este Mestre. Deixar que a nossa intuição, a nossa mediunidade, pois todos nós possuímos, sentir, ouvir Jesus ao nosso lado conversando, trazendo as suas palavras de conforto, de fé, de alegria, de esperança. E você que está distante desta casa, da mesma forma, sinta-se abraçado por Jesus. Jesus está ao seu lado, também te dando forças, algumas palavras. Se apegue a este Mestre, como nós estamos aqui nos apegando na noite de hoje. Olhe nos olhos de Jesus e sinta o amor penetrar em você, transformando você, pois este é o nosso propósito, de deixar que Jesus, ao nos tocar, ao sentir estas vibrações amorosas, possa transformar cada um de nós, para que nós possamos assim continuar a esta nossa vida da melhor maneira possível, aproveitando os momentos, todos os momentos, e agradecendo por todas as bênçãos que estamos recebendo, que já recebemos e que vamos receber. E assim, Jesus, juntamente de nós, com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, que neste instante também nos abraça, nos sustenta. Sentimos este anjo, todo o amparo,
alegria de estarmos aqui em comunhão com o Pai. E a todas as fraternidades do espaço, agradecemos com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E que todos nós sejamos amparados por estes anjos, envolvendo o nosso lar em muita proteção, muita paz. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Vladimir Reis, para que ele traga a sua mensagem e leve desta casa também tudo aquilo que mais necessita. E aos seus familiares também recebam as nossas vibrações. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Vamos, boa noite. Isso, sejam todos bem-vindos ao Seara das Fraternidades, que as bênçãos do céu continuem sobre cada um de nós, e assim o será. Havia uma casa, e nessa casa moravam 3 pessoas, o pai, a mãe e um menininho de 7 anos de idade. O avô desse menininho, ele era viúvo e morava sozinho. E dava muito trabalho para aquele pai e para aquela mãe, porque eles tinham que ir até a casa do avô, tinham que levar comida, tinham que fazer compras, tinham que levar no médico, comprar remédio. Dava muito trabalho e os pais do menininho já não aguentavam mais, já estavam cansados daquela rotina estafante. Aí eles resolveram trazer o vovô para casa. Trouxeram o vovô para morar em casa e o vovô ficava lá com aquela família, vivendo dentro das condições que ele podia, que ele tinha, e já tinha muita idade, então ele tinha certas dificuldades. Na hora da refeição, principalmente na hora do jantar, quando a família estava reunida, quando os 4 estavam à mesa, eles tiravam o momento para conversar, para bater papo, para colocar o dia em ordem, menos o vovô, que tinha muita idade e ficava no cantinho dele lá da mesa, comendo devagarzinho, com toda aquela dificuldade própria da senilidade que nos aguarda. Quando o tempo foi passando, as refeições começaram a atrapalhar, incomodar um pouco o pai do menino. Porque o vovô, ele babava um pouquinho durante a refeição. Ele tremia e derrubava comida na mesa. Às vezes ele ia pegar o copo de suco de água e derrubava o copo de água em cima da mesa. Aí o pai teve uma ideia maravilhosa. O que o pai fez? O pai comprou uma tigela de madeira, uma colherinha de madeira e colocou no canto da cozinha, lá no cantinho, 2 folhas de jornal, com a tigela e a colher. Quando ele chegava para jantar, os 3 sentavam à mesa e o vovô sentava no jornal e fazia a refeição no jornal, no chão, em cima. Aí o menininho falou assim: pai, por que isso? Não, meu filho, ele está velho e ele derruba o prato, derruba as coisas. Deixa ele lá que ele já está velho. O menininho olhou e continuou a refeição. No dia seguinte, quando o pai chegou do trabalho, ele encontrou o menininho no quintal. E o menininho estava com um pedaço de madeira e um canivete na mão, talhando a madeira, cortando uma madeira. Aí o pai olhou e falou: meu filho, o que você está fazendo com esse canivete e esse pedaço de madeira na mão,
que você pretende? Ele falou, não, pai, eu estou fazendo uma tigela de madeira porque um dia você também vai ficar velho. E eu preciso cuidar de você como você cuida do meu avô. Diante dessa condição, Jesus já nos preveniu sobre isso. Jesus, que nos conhece na essência profunda da nossa alma, já nos alertou e já nos preveniu sobre esse acontecimento. Os 10 mandamentos, o decálogo de Moisés, há mais de 3.000 anos, já nos alertava e alertava o povo daquela época a respeito dessa condição que o menininho enfrentaria. Jesus, numa oportunidade, disse àqueles que o seguiam, lembrem-se dos mandamentos, não esqueçam os mandamentos, não roube, não mate, não furte, não levante falso testemunho e honra teu pai e tua mãe, para que possas viver uma vida vasta no plano que o Senhor, teu Deus, vos dará. Então Jesus já previa essa condição de que deveríamos, a qualquer custo, a todo momento, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honrarmos aqueles que propiciaram a nossa reencarnação no planeta de provas e evolução. Com a doutrina dos espíritos, com a codificação, a Kardec dedica um capítulo do Evangelho, o capítulo 14, exatamente a esse estudo. Aquilo que Jesus disse há mais de 2.000 anos e que já veio escrito no Decálogo há mais de 3. Kardec publica um capítulo chamado de Piedade Filial. A princípio, quando você lê esse título de Piedade Filial, envolve, de uma maneira grosseira, a piedade que nós devemos ter para com os nossos pais. Porém, do nosso ponto de vista, ainda divergente do entendimento kardecista, a piedade para nós significa dó, ter um dó. Então, se você tem piedade de alguém, o primeiro entendimento que vem à cabeça é que nós temos dó, um dó daquela pessoa, e que nós devemos ser complacentes, porque, coitado, deixa, dá até dó, olha a condição do vovô. E Kardec nos alerta que a piedade filial, o honrar pai e mãe, trazido por Moisés, dito pelo Cristo e codificado na doutrina dos espíritos, não tem nada de dó, não significa ter dó dos pais. A piedade filial envolve a honra. Honrar pai e mãe significa respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe, louvar pai e mãe, entender pai e mãe e perdoar sempre pai e mãe. Por que isso? Por que devemos fazer isso com os nossos pais e com as nossas mães? Simplesmente porque são pais. A única condição que nos obriga a termos um comportamento de honra diante de nossos pais é a condição deles serem os nossos pais. Por serem os nossos pais, eles são os próximos, mais próximos de nós. Na grande maioria das vezes. São os que estão mais próximos. E se devemos seguir o ensinamento do Cristo, amando ao Pai sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, é lá, começando pelos pais, que nós devemos trabalhar a essência dos nossos valores morais para a nossa evolução espiritual. A eles devemos amar sobre todos os efeitos. A eles que devemos prestar caridade, perdoar, entender, aceitar a indulgência, ter benevolência, ter misericórdia, respeito e agradecimento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, por que no planeta Terra existe mais ou menos 50% homem e 50% mulheres? E o espírito responde, ora, para que gerem novos corpos para propiciar a encarnação dos espíritos. Por isso. E muitas vezes nós esquecemos que nós, no nosso planejamento espiritual, nós escolhemos os nossos pais.
Nós escolhemos a mãe e o pai. No nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes nós começamos a bombardear os óvulos de uma mulher muito antes dela conhecer o marido. No nosso planejamento encarnatório, na maioria das vezes, nós bombardeamos os espermatozoides daquele que será o nosso pai, muito antes dele conhecer aquela que será a nossa mãe. Ou seja, nós trabalhamos uma encarnação absolutamente permitida por Deus, nada acontece sem a permissão do Pai, mas nós vamos trabalhando um homem, vamos trabalhando uma mulher, para que um dia eles se encontrem e, na essência do amor, gerem aquele corpo útil, necessário, suficiente para a nossa próxima reencarnação. Eles serão os responsáveis pela materialização de um corpo que usaremos na próxima reencarnação. Então nós escolhemos os nossos pais. E diante disso, essa reencarnação envolve a formação de um corpo necessário para as condições que necessitamos para reencarnar. Quando começamos a nossa educação cultural, lá na época do jardim da infância, na época do prezinho, alguns não vão lembrar porque já faz muito tempo, mas quando iniciamos os nossos estudos, a professorinha falava para as crianças, falava para nós, que diante de uma mulher grávida, nós estávamos diante de um caso em que ela estava esperando a cegonha. Lembram disso? Era lindo, era maravilhoso, era folclórico. E a ideia da cegonha chegando é sempre aquela, me corrija se eu estou errado, você, era sempre aquela de que a cegonha vinha com aquele bico, uma fralda pendurada na ponta do bico, e lá um nenê lindo, maravilhoso, fofinho, de olho azul. Lembram dessa figura? Qualquer hospital que você for tem essa figura, tem esse quadrinho no hospital. Então, a cegonha estava trazendo o nenê, o bebê, para aquele papai e para aquela mamãe. Por quê? Porque todo pai, toda mãe, o que mais quer, o que mais espera é que Deus os abençoe e lhe dê um filho perfeito. A ansiedade das mulheres na ultrassonografia morfológica, elas querem saber, doutor, é perfeito? Vai lá, faz o ultrassom e quer saber, ele é perfeito? Antigamente, quando não tínhamos esses recursos tecnológicos, as mulheres, durante o parto, logo após o parto, ao ouvir o choro do nenê, antes de perguntar se era homem ou era mulher, perguntava para o médico, doutor, ele é perfeitinho? Para saber se o bebê era aquela fofura que ela esperava. Aquela coisinha fofa que dá vontade de apertar e matar, de comer, não é? Depois cresce, a gente se arrepende de não ter comido. Mas aquela fofura, aquela coisinha linda. Aí a doutrina dos espíritos nos esclarece que na época do ginásio, agora já mais evoluídos que estamos, a professorinha do ginásio nos falava o seguinte, falava, olha, a fecundação, a gestação se caracteriza pela seguinte condição. O papai deposita o esperma na vagina da mamãe. Pode falar vagina aqui? O papai deposita o esperma e a mamãe, que vai ovular, né, vai aguardar o encontro do óvulo com o espermatozoide do papai. Lembram disso? Lembram disso? O papai, que o papai é o the best, né, deposita lá bilhões de espermatozoides na vagina da mamãe, durante um ato de amor. E durante aquele bilhão de espermatozoide, quando eles avistam um óvulo, os caras ficam loucos, ficam doidos, começam a nadar, dá abraçada, empurra para trás. O espermatozoide mais esperto, o mais ágil, o mais inteligente, o mais bam dos espermatozoides, atinge o óvulo. E depois que um espermatozoide atinge o óvulo, mais ninguém entra. Lembram disso? Isso nos falavam. Aí, o questionamento espírita nos fala o seguinte, ora, se nós preparamos os corpos, se tem bilhões de espermatozoides, nós vemos até algumas frases por aí, ânimo, você pode, você já venceu milhares de espermatozoides, lembra disso? Não desanima não,
Vai, a concorrência é grande, mas você já venceu os espermatozoides. Vai em frente, vai em frente. E se o bambambam dos espermatozoides venceu essa corrida pré-gestacional e ele é o máximo, como que eu vou explicar os nossos irmãos sindrômicos? Me explica a síndrome de Down. Me explica o autismo. Me explica as paralisias, as doenças congênitas, as dificuldades. Não, nada acontece, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade do meu Pai. Nós preparamos o nosso campo reencarnatório. Nós bombardeamos os nossos pais para que eles formem, gerem exatamente o corpo material de que nós necessitamos. Então, se nós estamos no corpo material que estamos hoje, esse corpo material é uma projeção mental daquilo que nós tínhamos no passado e que hoje estamos vivendo naquilo que projetamos. Cada um está dentro do corpo exatamente como esperava. Independente de dificuldades, independente de valores físicos, independente de beleza, independente de feiura, independente das necessidades especiais. Se estamos com uma necessidade especial, a necessidade especial é nossa. E nós necessitamos daquele corpo para que possamos passar por uma jornada encarnatória para superar dificuldades como aquela. É difícil ser atleta. É difícil ser bonito. É difícil estar nas mídias da TV quando se sofre um acidente e fica-se tetraplégico. É difícil ser uma modelo quando de repente um acidente nos deixa cicatrizes no rosto. Cada um está dentro do corpo que necessita. E esse corpo foi formado pelos nossos pais sob orientação nossa e permissão divina. E é a esses pais que nós devemos honrar, devemos respeitar, devemos perdoar, devemos amar, devemos louvar, idolatrar e obedecer. Mas por que tudo isso? Porque eles são os nossos pais. E se não praticarmos o amor a esses próximos que estão mais próximos de nós, como que nós vamos praticar o amor longe deles? Se são os mais próximos, é a oportunidade que temos de praticar valores espirituais lá. Quem não pratica valor espiritual de amor, piedade, perdão e caridade dentro de casa, não pratica fora. E aquele que não honra o pai e mãe, desrespeita pai e mãe, comete uma falta muito maior do que quando desrespeita um terceiro, um outro que não faz parte desse vínculo familiar. Porque o vínculo familiar foi formado para que nós possamos exatamente modular os nossos defeitos, as nossas faltas do pretérito. É lá que estão as nossas oportunidades de evolução. Por isso, de uma maneira incondicional, nós devemos sim amar e honrar os nossos pais sobre todas as coisas. Porque se não o fizermos, se não praticarmos os atos da caridade junto aos nossos pais, nós estamos cometendo uma outra falta que é tratada num outro capítulo do Evangelho. É a ingratidão dos filhos. Então nós temos que aproveitar a oportunidade de amar, de honrar os nossos pais. Ah, mas meus pais já faleceram. Ué, mas você não ama Jesus? Você não honra Jesus? Você não conversa com Jesus? Ninguém morre. Estamos todos vivos. Aí sempre tem alguém que fala assim, Edson, ah, você está exagerando. Me explica o que você fala daquela mãe que pega um bebê recém-nascido e joga numa caçamba de lixo. Me explica o que você faz daquela mãe que abandona o próprio filho na sarjeta, numa guia de calçada, envolvido em um cobertorzinho fino e vai embora e abandona o filho. Como há de amar essa mãe que abandona um filho nessas condições? Ame. Não somos capazes e não temos o direito de julgar. Não podemos aceitar, mas jamais julgar e condenar.
E existe uma justiça muito superior e mais perfeita que a nossa. É a justiça de Deus, que tudo olha, que tudo vê e que nos traz a perfeição para o nosso conforto. Se julgarmos, invariavelmente iremos condenar. E Jesus nos ensina: não julgueis, para que não sejais julgados pelo meu Pai. Diante de toda a trajetória da nossa oportunidade encarnatória, nós temos várias oportunidades de praticar os atos crísticos. A única dificuldade que nós temos está dentro de cada um de nós, que se chama livre-arbítrio. Quando nós podemos perdoar ou não perdoar, doar ou tirar, amar ou agredir. A escolha é nossa, porém, como nos ensinam, a coleta é facultativa. Nós temos que pensar que os nossos pais são os geradores materiais da nossa existência. Aqui não estaríamos sem os nossos pais. E se há algo que temos em comum, todos, são os pais. Todos nós temos os pais. Por isso, independente se ele é branquinho, se ele é escuro, se ele é loiro, moreno, se ele tem um defeitinho ou não, o amor é incondicional. Se fôssemos nos preocupar, como hoje muitas gestantes se preocupem, com a perfeição material do ser, talvez no passado Einstein não teria nascido. Beethoven era surdo. E o nosso aleijadinho? O que seria do nosso aleijadinho? O que seria de Stephen Hawking? O físico do século? Se tivéssemos a oportunidade de bloquear o nascimento de um ser, de um espírito sedento por uma oportunidade de dificuldades, porque ele é surdo, porque ele tem um defeitinho, ou porque ele traz em si uma síndrome intratável da síndrome de Down. E hoje nós temos muitos sindrômicos de Down que são muito mais inteligentes e espertos que qualquer um de nós. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade do meu Pai. Por isso que nós devemos incondicionalmente aproveitar a oportunidade material ou espiritual no pensamento de honrar o nosso pai e a nossa mãe. É a oportunidade que nós temos de praticar atos crísticos com aquele que está mais próximo de cada um de nós. Aí sim nós podemos entender a orientação de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Mas você ainda poderá amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a Deus, para que um dia, talvez, quem sabe, você consiga amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Deus te ama, como nos ensina Madre Teresa de Calcutá. Um bom tratamento a todos, uma boa semana e um bom Dia das Mães para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao Vladimir Reis por trazer estes ensinamentos, né, que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que nós ouvimos agora. Sexta-feira, palestrante Emerson Pacola, do Centro Espírita O Consolador, e o tema Os Órfãos. Quarta-feira, palestrante Fernando Botasso, do Núcleo Espírita O Semeador, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Rapidamente as nossas recomendações para o tratamento, lembrando sempre a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, a ligação com a nossa casa. Ao chegar a primeira vez aqui, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe à casa,
Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também e relatar como se encontram. Em seguida, fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece e uma subida vibratória e dando a sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam te envolver, e após, então, o seu tratamento, você receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Tratamento PO, ficha verde, para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abre o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá aí, de repente, aparecer, surgir. Então, os mentores lá dentro não mexem apenas no seu corpo físico, né, mas no seu perispírito, seu corpo também emocional e mental. Então, vamos entrar confiantes, deixar que os mentores possam fazer o melhor por nós. Após o seu atendimento, veja se está bem, você poderá sentir um pouquinho de tontura, e será encaminhado até a porta, onde receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. À noite, todos vocês que estão aqui passam por tratamento, e todos aqueles que estão em casa, que é o tratamento à distância, que não podem vir aqui na nossa casa, mas que gostariam de ser assistidos, e são, é somente fazer a sua prece, a leitura do Evangelho. Peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe do Dr. Hans, um médico responsável pelos médicos aqui da nossa casa, que possam dar toda a assistência a você. Deixe uma água para você beber durante toda a semana, né? Cada um da família, se tiver mais alguém no lar que quer fazer o tratamento, mesmo que não veio aqui, não tem problema. E deverá beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. Eles darão todo o suporte, toda a assistência, ok? Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, e não manter relação sexual. Hoje, atividade física pelo menos 2 dias, e depois poderá fazer atividade física normal, né? E deve, né? Temos que cuidar do nosso corpo. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos trabalhadores lá em cima à disposição de vocês, explicando o que é o Evangelho, para que serve, tirando suas dúvidas, né? O Evangelho no lar, e também atendimento fraterno. Se você quiser conversar um pouco com o trabalhador, eles estão lá à disposição de vocês, ok? Não saia com dúvida, e você tem que sair muito melhor do que quando entrou aqui na casa. O programa Semeando a Boa Nova, Rádio ABC AM 1570, todos os sábados, das 8 às 10. O tema: que a paz prevaleça na terra. E a convidada é a Miltis Bona. Então, sábado, das 8 às 10 horas, Rádio ABC AM 1570. Que a paz prevaleça na terra.
é o tema. Temos lá os cursos também, se você quiser participar dos cursos, ok? Temos também algumas coisas aí acontecendo. Tem o teatro lá no Santos Dumont, que também é a peça de Francisco, tem lá embaixo. A Fátima também parece-me que está com alguns convites lá embaixo. Então, a USE de São Caetano, promovendo esse evento. Temos também, domingo agora, o Arthur Valadares, domingo agora, às 9 horas aqui na nossa casa. Então, é um convite aí aberto para todos, não só para os trabalhadores, aqueles que quiserem. Arthur Valadares é uma pessoa muito aí bem conceituada e conhecida no meio espírita, né, um estudioso do Evangelho, pesquisador, né? Então, vale a pena a gente conferir aí. Vamos aproveitar e vir aqui. É a USE de São Caetano, com a nossa casa, está assim promovendo este encontro. O tema Verbo Criador. Ele vai falar das 9 às 10h30. Você pode chegar aí na nossa casa. E também o trabalho de psicografia, Orlando Noronha, no dia 19, depois ainda, né? Mais 2 domingos, o Orlando Noronha vai estar aqui fazendo o trabalho de psicografia. Então, tudo nós estamos colocando aí no nosso Face e você vai acompanhando, né, tudo que nós estamos promovendo, o que está acontecendo. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes com fé, peço por gentileza, vamos desligar o celular, continuar com o celular desligado, tanto trabalhadores, né, tem alguns trabalhadores que às vezes ficam mais enfim, vamos também pedir que não liguem o celular, vocês também que estão aqui. Hoje é um dia especial de tratamento nosso, vamos aproveitar aí as mensagens que estão passando, né, ouvindo, prestando atenção. Nós estamos recebendo tratamento o tempo todo aqui na nossa casa. E quando vocês descerem o tratamento PA e PO, por gentileza, não vamos conversar ali na fila, lá embaixo, que atrapalha a sala de passe, né, aonde vocês vão receber tratamento. Eu não sei se foi falado aqui do banheiro, lá embaixo, os banheiros lá embaixo, nós estamos com toda a parte lá embaixo, né, dos banheiros, sem utilizar. Então, vocês vão ver o cartaz lá, que os banheiros estão interditados. Eu peço por gentileza, não jogue papel absorvente dentro do vaso. Nós estamos com problema, temos que mexer toda na tubulação aí de lá, da ponta até lá embaixo. Então peço por gentileza, não vamos ficar jogando as coisas no banheiro. Então os banheiros femininos lá embaixo não podem usar, nenhum. Então quem quiser usar, use aqui em cima, ok? Aqui pode usar. Só daqui para fora é que está tudo ok. O resto, né, não pode usar, nós fechamos. Então, espero que vocês compreendam aí, né? Peço desculpas, né, por estar fechado, mas justamente por um pouquinho falta de cuidados, né? Vamos ter mais cuidados, não vamos jogar papéis nem absorvente nos vasos, ok? Amanhã nós vamos ter que resolver aí, o nosso engenheiro vai chegar às 5 horas da manhã para desentupir, quebrar os canos, arrumar, porque sexta-feira nós temos que fazer aí nosso trabalho e domingo tem o Arthur também. Então, agradeço toda a colaboração de vocês, ok? E bom tratamento a todos. E tudo que vocês colaboram com a casa. Obrigado.